Em nome de Jesus, aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite. Nós temos o tema Dependo de Ti, meu Deus. Eu poderia ter colocado apenas o título de dependência, né? Mas o que o Senhor queria, né? O sentimento é que ao ler Dependo de Ti, meu Deus, nós venhamos a confessar isso dentro de nós. Dependo de Ti em todos os momentos e de todas as formas. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 3, de 5 a 7. Peço essa leitura ao nosso pastor Afrânio e que ele também possa nos abençoar com oração. Provérbios 3, de 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Que bendizemos Deus vivo, todo-poderoso, Senhor que nos dirige, nos colocas diante de Ti para que desenvolvamos os já 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e que agora, Pai, nós possamos estar atentos e focados à ministração da palavra que já colocaste no coração da Tua serva, nossa amada presbítera Grace Kelly, já devidamente ungida pelo Teu Espírito Santo. E desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fazer uma segunda leitura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Irmãos, ser dependente de Deus implica em confiar plenamente, completamente, totalmente na orientação do Senhor, na sabedoria do Senhor e na provisão do Senhor. Mesmo diante de incertezas, mesmo que tenhamos que atravessar desertos, mesmo que tenhamos que negar completamente as nossas vontades, mesmo que tenhamos desafios, quaisquer que sejam, pela frente, essa confiança, ela se fundamenta na compreensão de que Deus é a fonte de toda força e sustento. É dele que vem tudo que nós precisamos. Toda direção, toda força, toda sabedoria, todo sustento no sentido realmente de provisão. E que sem ele nada podemos fazer. Sem ele nós não temos sabedoria, sem ele nós não temos o caminho certo. A dependência de Deus é um convite a uma entrega total entre o indivíduo, onde o indivíduo se coloca em uma posição de humildade. É uma entrega para reconhecermos que nós não somos nada e que Ele é tudo, Ele é soberano, reconhecendo as nossas limitações e a grandeza do Criador, que é o Senhor. Deus, ele não nos criou para sermos independentes. Ele não nos criou para isso. Ele nos criou para sermos completamente dependentes dele, para nós enxergarmos isso, para nós termos um entendimento do que é isso. É um prazer para Deus nos conduzir durante toda a nossa caminhada. É um prazer para Ele segurar nas nossas mãos, é um prazer para Ele nos aconselhar, é um prazer para Ele ser presente nas nossas vidas. E quando nós queremos nos tornar independentes, quando nós queremos nos encher de nós mesmos, caímos na besteira de acreditarmos em nós, nas nossas concepções, na nossa força, na nossa capacidade, na nossa inteligência,
a gente se decepciona. Nós tomamos decisões erradas, nós quebramos a cara, nós acabamos colhendo, né, do fruto de situações que a gente acaba entrando em situações difíceis e até extremamente difíceis. Mas no momento que a gente porque quer fazer a nossa vontade, a gente se torna tão obstinado por aquilo que a gente se torna cego e não consegue enxergar os perigos que podem estar bem à nossa frente. Mas esse Deus é zeloso e ele cuida de nós. E esse provérbio do capítulo 3, ele começa com uma orientação de Deus a nós para guardar os seus mandamentos, para guardar as suas leis, para guardar os seus preceitos, e que dessa forma, guardando, sendo orientados por ele, nós ganharemos anos de vida, que não é uma vida qualquer, mas uma vida de gozo, uma vida de plena alegria, porque ele é o Deus que é a própria alegria. E uma vida de paz, porque ele é a própria paz. Então é nele que nós obtemos a alegria, o gozo e a verdadeira paz. Ele nos orienta a sermos fiéis e bons, e que dessa forma acharemos graça diante dos seus olhos, sendo fiéis a ele, sendo bons diante dele, de acordo com a sua palavra, porque a palavra de Deus fala que não tem bom, ninguém é bom, é só através do seu Espírito. Então, deixar que o Espírito dele haja em nós vamos agradar a ele. Mas no versículo 5, ele já começa a colocar o homem no devido lugar dele. Quando ele fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejais sábios a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te. Então ele começa a colocar o homem no seu devido lugar. Ele começa a colocar o homem, a fazê-lo enxergar que existe um lugar de dependência, que existe esse lugar onde ele deve estar. E ele começa, confia no Senhor. Confiar. Confiança. Nós não confiamos em homens. Nós não confiamos no nosso intelecto. Nós não confiamos no nosso currículo. Pode ser do tamanho de um pergaminho o currículo, irmãos. Nós não podemos confiar nisso. Nós não confiamos na nossa força. Nós não confiamos naquele que está do nosso lado. Nós não confiamos no nosso melhor amigo, no nosso melhor parente. Nós não confiamos nos bens que nós possuímos. Confiar é crer em algo que jamais falhará. E o único que não falha é o Senhor. O único que nós podemos ter uma certeza plena é diante do Senhor. É uma certeza plena, é uma certeza ousada. É por a si próprio sob os cuidados e a guarda de alguém. É nós pegarmos a nossa vida e dizer, toma e cuida dela. Como é que a gente vai entregar a nossa vida para quem a gente não confia? Nós vamos entregar a nossa vida para quem nós confiamos, para quem nós temos a certeza que vai nos guardar e que vai zelar por nós. E é isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Nós colocamos a nossa vida nos cuidados dele. Ele. E em toda a narrativa bíblica, não tem nenhum momento que Deus abandonou alguém. Desde o princípio. Ele não abandonou ninguém. Ele suportou, irmão, um povo ingrato e rebelde. Por um amor. O amor de Deus para nós, ele é inexplicável. Nós só vamos entender quando estivermos na glória com ele. Porque é inexplicável. Ele suportou um povo rebelde, um povo ingrato. Ele esteve ali presente com aquele povo o tempo todo. Ele protegeu durante o dia. Ele protegeu durante a noite. Ele protegeu dos inimigos que vinham para atacá-los. Livrou eles das mãos dos seus inimigos. Com batalhas, irmãos, que a nossa mente não consegue, né? Dando voltas ao redor de um muro, tocando trombetas.
louvando. Deus sustentou esse povo de forma inusitada, com 2 leprosos fora da cidade. Sustentou uma viúva, enchendo vasilhas que não haviam nada. Ele é esse Deus que protege. E a nossa confiança deve estar nele. Essa confiança também nós vemos na vida de Abraão, que também é um exemplo. Deus chama para sair da sua zona de conforto. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia o caminho que ele tinha que tomar. Ele não sabia onde ele ia parar. Ele não sabia o que ele poderia encontrar pela frente. Mas ele confiava tanto em Deus que ele simplesmente obedeceu. Ele não questionou. Olha, Senhor, mas tu ainda nem me mostrou para onde que eu vou. Está pedindo para eu sair, eu vou deixar meu pai, vou deixar minha mãe, vou deixar minha família. Está pedindo para eu ir dessa forma. Ele não questionou, irmãos. Ele apenas obedeceu. E foi ali, daquele momento, a partir dali, é que começou uma história maravilhosa de dependência e de grandes feitos de Deus na vida de Abraão. Não podia ter filhos, e o Senhor deu filhos a ele. Ainda disse mais: tu te tornarás pai de uma grande e numerosa nação, de tal forma como as areias do mar. Como será que não ficou, né? A cabeça dele ouvindo um negócio desse. Não tinha como imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Como é que vai acontecer tudo isso? Mas a confiança dele estava no Senhor e ele sabia que aquele que deu a ordem era poderoso e que jamais, jamais o abandonaria. Tem essa frase hoje no seu coração: Deus jamais te abandona. Não importa o deserto que você está passando. Não importa a fúria do mar. Não importa o que o teu inimigo esteja preparando. Ele não te abandona. Na nossa trajetória, nós não estamos sozinhos. Abraão não andou sozinho. Ele enfrentou lutas, ele enfrentou situações, ele não estava sozinho. Vemos outros também, Elias, Eliseu, Josué. Nenhum deles estavam sozinhos. Enfrentaram várias situações, mas o Senhor segurou nas suas mãos. Vemos o exemplo da viúva de Serepta, que o Senhor deu provisão a ela. Temos o Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é o meu pastor. Fala de um senhorio, pastor, aquele que cuida. Nada me faltará. O Senhor da provisão. Nada vai nos faltar. Ele fala: confia no Senhor. Confia no Senhor. Como foi colocado ainda agora. Em quem? Né? Essa palavra Senhor é Jeová. Aquele que existe. O Todo-Poderoso. Aquele que sempre existiu. O único e verdadeiro Deus que criou, que deu vida a tudo. O autor da vida. O autor da história da humanidade. E em Gênesis 1, ele fala assim, só para nós vermos quem é esse Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava eterno, sem princípio nem fim de dias. E disse Deus: haja luz e houve luz. Sob o comando da sua voz, sob o poder da sua voz, tudo se criou. E aí ele fez separação entre a terra e a água, criou a erva, o sol, a lua, peixes, aves, animais terrestres. Ele criou todo o ambiente para que ele colocasse neste ambiente o ápice da sua criação. Que nós vemos lá em Gênesis 2, a partir do versículo 7, que fala sobre a criação do homem. Ele pegou o pó da terra. Ele deu forma a esse pó. Não foi de qualquer maneira. Ele pensou em todos os detalhes, minuciosamente, milimetricamente. Ele pensou em tudo. E ele foi dando forma.
E ele fez algo que só ele pode fazer. Soprou o fôlego de vida. Ele é a própria vida. E ele não só deu forma, como ele deu a vida. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que fala a sua palavra. Em Deuteronômio 32:4 ele diz: Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas, tudo ele fez perfeito. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro. Justo e reto ele é. Perfeito. Ele é perfeito. Em Êxodo 34:14 ele fala assim: Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, cujo nome é zeloso, é de fato zeloso. Ele é que cuida de nós. Irmãos, não pense que às vezes um desejo nosso pode parecer uma besteira, mas ele se importa com tudo. E eu peço permissão para o nosso amado ministro Anderson a respeito do retiro, o desejo que estava no coração dele. Algo que para ele, irmãos, era muito importante. Poderia aparentar algo simples, mas que no íntimo dele, como pai, chefe de família, era importante. E o Senhor realizou o desejo do coração dele. Porque ele cuida de nós assim, irmãos, nos detalhes. Algo que ele sabe que aquilo vai ser agradável, vai nos alegrar. E ele cuida, ele faz. Nós não somos dependentes de um ser qualquer, nós não somos dependentes de um ser inanimado, nós não somos dependentes de algo que foi criado pelo homem em uma madeira, em um plástico, em um acrílico. Não, irmão, tudo isso cai e quebra. E ali mesmo fica. Aí o homem vai, pega outro tipo de material, constrói lá outra coisa e acha que aquilo é Deus. Não, irmão, não tem vida, não tem poder, não fala, não sopra a vida, o fôlego de vida. E em João 1:3 ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós não somos dependentes de homens, nós não somos dependentes de sistemas, de astros, de cosmo, como muitos falam aí. Em Atos 17:38, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Toda a vida que há na terra depende de Deus, independente se você crê ou se você não crê. Em Jó 34:14 ele fala isso, 14-15. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne, toda a humanidade, todo ser que respira juntamente expiaria e o homem voltaria para o povo. Até os carecas da vida, que se acham donos do mundo, irmãos, dependem de Deus. Acham que são independentes? Não. Respiram pela permissão dele. Acordam pela misericórdia dele. Têm vida porque o Senhor permite. Todos dependemos dele. O ímpio, ele não entende isso, ele não admite isso, não entender, mas quando tocado pelo Espírito Santo, não tem como. Ele contempla a natureza e ele diz, ele tem que admitir, Deus existe. Pode até não falar com a boca dele, mas lá no coração dele ele tem que falar isso. Porque Deus existe, é tudo perfeito. Confia no Senhor de todo o teu coração. Como confiar, né? E aqui mesmo nessa passagem ele fala de todo o teu coração. É de toda a tua consciência. É de toda a tua razão. Não é emoção. Não é de qualquer forma. É conscientemente. É uma confiança que é muito verdadeira. É um sentimento sincero em relação ao outro. É um sentimento que não deixa brechas para dúvidas. Não há interrupções. É uma confiança plena, verdadeira.
total. E não te estribes de todo o teu coração, né? E não te estribes no teu próprio entendimento. Essa palavra, próprio entendimento, essa frase, né? Não te estribes do teu próprio entendimento, é algo que vem do coração. Não te estribes no teu entendimento, não te estribes no teu íntimo, naquilo que tu acha no teu íntimo que é o certo, naquilo que tu achas que a tua concepção humana está certa. É o quarto ponto, não confiar em nós mesmos. A palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso. Ele nos leva a erros. Só que o nosso coração também é o lugar onde fica alocado os nossos sonhos, os nossos desejos. Mais íntimos estão lá guardados no nosso coração. Mas Deus conhece. Ele conhece. E Ele quer, nesse relacionamento que nós temos com Ele, que nós venhamos a colocar diante dele todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios. Nós devemos apresentar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. E é um relacionamento de troca. Ele fala conosco. Ele nos menciona. Ele nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ele não é um Deus que está distante, não. Ele está perto. E Ele quer nos ouvir. Se nós colocamos, como foi colocado aqui, os nossos cuidados a Ele, então nós devemos confiar que Ele tem o melhor para nós. Nem sempre, irmãos, os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos anseios, é aquilo que Deus quer para nós. Nem sempre. Por ser um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, Ele sabe o que vai acontecer mais adiante. Coisa que nós não sabemos. A gente não enxerga um palmo na nossa frente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, nós não sabemos. Mas Ele sabe de todas as coisas. Então, nem sempre os nossos desejos vão ser os desejos de Deus. Então, nem sempre Ele vai realizar. Nós vamos ouvir não de Deus. E nós devemos estar atentos e com os ouvidos do coração aberto para receber. Porque senão nós vamos ser filhos rebeldes. Querendo fazer do nosso jeito. Nós temos mania de achar que a gente sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que direção nos dá. A gente tem mania de achar que aquilo que a gente quer tem que ser conquistado na hora e do jeito que a gente quer. Não. Mesmo que seja o sonho dele, ele vai mostrar como é. Mesmo que seja aquilo que ele quer para nós, o projeto dele, é ele que vai mostrar como tem que ser e em que momento tem que acontecer. Não vai ser no nosso momento. Para nós queremos tudo para ontem. Né? Tudo a gente tem pressa. E agora nessa geração, né, parece que tudo é mais rápido. O tempo passa rápido, tudo ficou rápido. Né? Então a gente quer tudo para ontem. E a gente quer dar jeito, de qualquer jeito. Também é para nós mulheres, porque nós temos mania de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Creia, procura ouvir a voz do Senhor. Consultemos a Deus em todas as coisas. E quando nós consultarmos a Deus, nós não devemos nos tolir de dizer que seja feita a tua vontade. Porque isso significa confiança. Senhor, meu sonho é esse, eu estou te apresentando isso. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. E quando a gente fala isso, nós estejamos preparados para que seja feita a vontade. Estejamos preparados para ouvir o não dele. Em Salmo 143, 8, o salmista fala: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti elevo a minha alma. A ti coloco os meus sentimentos diante de ti. Diante de ti eu choro, diante de ti eu me alegro, diante de ti eu me prostro, diante de ti eu coloco as minhas ideias, meus objetivos. Nesse salmo, meus irmãos, Davi estava passando por uma situação difícil.
Ele estava sendo perseguido pelo inimigo e ele pede livramento em relação a isso. Só que ele não age pela sua própria força. Ele não age pelo que ele acha que ele deveria fazer naquele momento. Não. Ele vai consultar a Deus. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça. Olha como ele começa a pedir. Primeiro eu quero sentir a tua bondade. Porque só o fato de eu acordar já é maravilhoso. E mostra-me o caminho por onde eu vou. Ele não se deixou levar pelo desespero. Ele está expressando para Deus que ele quer ouvir exatamente o conselho de Deus para ele. Quantas vezes nós queremos tomar decisões sem consultar a Deus? Porque achamos que sabemos de tudo. Achamos que somos os melhores, achamos que conhecemos tudo e não sabemos nada, não sabemos o futuro. Peçamos a Deus, Senhor, mostra-me o caminho. Por onde eu devo andar? Mostra-me. Salmos 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O tempo de espera faz parte da dependência. O tempo de espera faz parte da confiança. O tempo de espera faz parte da maturidade, do crescimento diante do Senhor. Porque Ele é que sabe o que é melhor de nós, para nós. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se deixe levar pelo coração enganoso. Não se deixe levar pelas emoções. Quinto ponto, reconhece-o em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Todos os teus caminhos, irmãos. É tudo. É Ele que abriu as portas para um trabalho. É Ele que te dá força para executar. É Ele que te dá sabedoria. É Ele que te dá inteligência. É Ele que te faz prosperar. É Ele que coloca a provisão na tua mesa. É Ele que te dá, que te supre em todas as tuas necessidades. É Ele, confesse Ele em todo o teu caminho, em toda a tua jornada. Nabucodonosor chegou lá, essa é a Babilônia que eu construí. Caiu. Porque sem Deus ele não poderia ter feito nada. Não se afaste dele. Não queira ser independente. Não tente caminhar sozinho. Deus, tu me manda ir por aqui, mas eu quero ir por aqui. Vai sozinho. Quando a gente caminha sozinho, irmãos, nós nos tornamos presa fácil para o inimigo. A palavra de Deus fala que ele está ao derredor. Ele só precisa de uma brecha. Não é uma janela, não é uma porta aberta. É uma pequena brecha para que ele entre. Ele é rápido. Ele é sagaz. Nós temos o hábito de agradecer a Deus por grandes feitos. Né? Glória a Deus, principalmente quando se fala em bens materiais. Agora, com esse evangelho da prosperidade, que as pessoas falam da bênção, mas não falam do abençoador. Então, nós temos uma mania, não estou dizendo, essa não é a palavra que é na igreja, graças a Deus. Nós não temos essa doutrina. Nosso Senhor, Ele está acima de tudo. Mas nós temos o hábito de agradecer pelas coisas grandes que aparecem. Quando as coisas mais simples nós esquecemos de reconhecer. A nossa rotina. Nós acordamos pela misericórdia dele. Nós usamos um transporte. Chegamos ao nosso destino. Nós voltamos para a nossa casa. E chegamos bem, tanto de ida quanto de volta. Nada nos aconteceu. Nós temos o alimento na nossa mesa. Nós acordamos, respiramos o ar que Ele criou. Temos vistas. Temos os membros perfeitos. E Ele é tão maravilhoso, tão bondoso,
que até aquelas pessoas que têm algum tipo de problema, ele supre de outra forma. Ele supre de outra forma. Normalmente essas pessoas, elas são dotadas de uma energia tal e de uma força tal para vencer o obstáculo que está no seu físico, e o Senhor superabunda de alguma forma essas pessoas. Nós temos muito a agradecer, irmãos. Nós temos muito a agradecer e pouco a pedir. Nós devemos engrandecer ao Senhor nas situações diárias. Nós estamos aqui reunidos hoje. O Espírito Santo nos moveu para estarmos aqui. Chegamos aqui bem. O máximo enfrentamos o trânsito. Estamos todos aqui reunidos em um só propósito, adorando ao Senhor, ouvindo da sua palavra, louvando a Ele. E quem nos move para estarmos aqui é o seu próprio Espírito. Porque de nós mesmos, a gente não quer fazer nada. A natureza humana caída, demoníaca, não quer fazer nada para Deus. Mas o seu Espírito, e através do nosso posicionamento de dizer, Senhor, eu quero, Ele faz. Como diz o salmista também, eu induzo o meu coração. Então que nós não venhamos a descansar. Não venhamos a aceitar quando a carne quiser gritar. Venhamos a induzir o nosso coração a adorar o Senhor. 6º ponto. Ele endireitará as tuas veredas. Ele é que faz isso. Ele só precisa de um posicionamento bom. Ele tem o poder de nos transformar. Ele tem o poder de nos fazer andar corretamente. Quando observamos os seus mandamentos, nós somos moldados no seu caráter. Só que para nós sermos moldados no caráter de Cristo, Ele nos chama para dar uma voltinha no deserto. É necessário o deserto. A palavra de Deus fala que é lá no deserto que Ele nos humilha para saber o que realmente está no nosso coração. É lá no deserto que Ele nos purifica. Que Ele vai tirando do nosso coração aquilo que não agrada a Ele. E Ele vai tirando a soberba, a altivez de espírito, a independência. Ele vai tirando os pensamentos humanos. Ele vai tirando aqueles costumes, aqueles hábitos do mundo que a gente vem carregado. Ele vai limpando, Ele vai purificando. É no deserto, irmãos, que aprendemos que quem manda é Ele. É no deserto que a gente aprende que quem supre é Ele. É no deserto que a gente aprende que o nosso currículo do tamanho lá do negocinho que rola, que eu esqueci agora o nome, que eu falei no início, do pergaminho, não tem valor. É Ele. É Ele. É no deserto que a gente aprende que quem coloca o pão na nossa mesa é Ele. É no deserto que nós damos valor às pessoas que estão ao nosso lado, que Ele providencia para nos dar uma palavra, para nos apoiar em algo que a gente precisa, para estar ali andando junto conosco, para segurar nas nossas mãos. É no deserto que o que tem pouco valor passa a ter muito valor. É no deserto que o pouco vale muito. 7º ponto, e aqui já em rota de conclusão. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Muitas pessoas elas falam assim: Deus conhece o meu coração. Ai, Deus conhece o meu coração. Né? Aí começa aquela situação do mundo começar a entrar no coração. Né? A pessoa não se dá conta de certos comportamentos. A pessoa não se dá conta que o que ela está fazendo ou o que ela está falando não está de acordo com aquilo que Deus quer, de acordo com a instrução da sua palavra, mas ela se coloca, ela se esconde, né, nessa frase, Deus conhece o meu coração. Só tem um detalhe. Se Deus conhece o teu coração, isso é o suficiente para te tremer da cabeça aos pés. Porque Ele é reto e justo no julgamento. Te desvia, te aparta de tudo que pode te fazer tropeçar. Tudo, 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 tudo.
algo que possa trazer perigo para você, para que você volte a cometer aquilo que você cometia no mundo. Os velhos hábitos, os velhos vícios. Te afasta. José saiu correndo. A esposa do faraó foi lá, o cara não contou conversa, ele saiu correndo. É assim. A gente sabe aquilo que pode nos afligir. A gente sabe aquilo que pode nos fazer cair. Fuja. Não fica pensando, não. Foge. Foge de tudo que não agrada a Deus. Foge de tudo que não está de acordo com a sua palavra. Tudo que está fora da vontade dele. Tudo que está fora da vontade de Deus causa dor, causa miséria, causa dano, causa infelicidade. E para os casais e para as famílias, repercute em todo mundo. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para brincar. Vai trazer de qualquer forma algum tipo de dano. Eu peço que o Ministério de Louvor suba. E eu termino lendo Efésios 4, que foi colocado pelo nosso ministro Ed na quarta-feira, porque ele fecha de forma tremenda. Efésios 4, de 17 a 32. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas nós não aprendemos assim com Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus